Olha, há pelo menos 1000 anos, uma figura tem lançado uma sombra longa e escura sobre toda a civilização ocidental. É isso mesmo. Essa figura, sempre presente, tem sido uma companhia constante, de alguma forma, em cada grande transformação da sociedade. A gente vai mergulhar na evolução de 1000 anos do diabo, para mostrar como essa figura, na verdade, sempre funcionou como um espelho, refletindo os nossos próprios medos e desejos, que também não param de mudar. Ok, então, para começar, vamos tentar entender a dupla identidade do diabo. Porque desde o início, o diabo foi duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, um conceito teológico que dava medo, com nomes super imponentes, né? Satanás, Lúcifer, Beelzebu. E por outro, ele era um personagem quase folclórico na cultura popular, com apelidos que iam do mais sinistro até uns que pareciam quase de brincadeira. E é importante entender que, na Idade Média, o diabo não era uma metáfora, de jeito nenhum. Ele era visto como uma realidade externa, física e absolutamente aterrorizante. No começo, a imagem dele era até meio curiosa. Ele era retratado mais como um diabinho desagradável, sabe? Uma figura humana meio deformada que servia para representar o mal que existia dentro do coração das pessoas. Era quase uma imagem invertida de um bom monge. Mas essa imagem foi se transformando e muito. No século XII, a ideia de bestas demoníacas, seres híbridos, começou a pegar. Já no século XIV, os artistas da Toscana pintavam o diabo como um rei do inferno gigantesco, com chifres engolindo os pecadores. E no século XV, a própria igreja deu um upgrade em Satanás, colocando ele numa posição central. O medo de um inferno punitivo virou uma ferramenta poderosa para colocar culpa nas pessoas e, claro, impor a ordem social. E todo esse medo precisava de um rosto humano, um alvo. E ele foi encontrado na figura da bruxa. O resultado? Séculos e séculos de perseguição. Teólogos e inquisidores criaram todo um mito bem detalhado em volta disso. Eles descreviam o sabá, essas reuniões noturnas secretas, o pacto com Satanás, um acordo formal para trocar a alma por poder, a história de voar em vassouras e até o famoso ritual de beijar o traseiro do diabo como sinal de obediência. Eles misturaram heresia com folclore e criaram uma história assustadora e muito poderosa. Mas aí o tempo passa e o diabo começa uma migração. Ele sai do mundo físico, concreto, e vai parar no mundo das ideias. Vamos ver como isso aconteceu. Com a chegada do iluminismo, a crença literal no diabo começou a diminuir entre as pessoas mais estudadas. Mas ele não sumiu, não. Pelo contrário, ele renasceu com força total na literatura e na arte. E aí os românticos viraram o jogo completamente. Satanás deixou de ser um monstro para se tornar um anjo rebelde, belo, trágico, um verdadeiro símbolo de desafio contra qualquer tipo de tirania. Então o ponto principal aqui é que o diabo se interiorizou. Ele virou uma metáfora para os nossos próprios conflitos internos, para as nossas paixões. Seja como um símbolo da tolice humana, como num anjo lindo e jovem nas gravuras do William Blake, ou como um rebelde celebrado na poesia do Byron. Ele virou um jeito de explorar os cantos mais escuros da mente humana. E isso nos leva direto para os séculos XX e XXI. E aqui, o legado do diabo toma um rumo bem surpreendente. Para se ter uma ideia, o próprio Sigmund Freud deu um nome novo para o demônio que a gente carrega dentro da gente, o inconsciente diabólico. A psicologia basicamente deu uma linguagem científica para essa ideia, consolidando de vez o lugar do diabo dentro da nossa própria mente. E no cinema? No cinema ele voltou com tudo. Filmes como O Exorcista liberaram uma ansiedade geral sobre possessão demoníaca. O Stanley Kubrick mostrou um mundo onde o mal vinha da loucura humana e não de forças de outro mundo. Até Sexta-feira 13 criou um tipo de diabo laico, um monstro secular para uma era secular. E Star Wars é uma baita releitura da batalha cósmica entre bem e mal para as grandes massas. E se alguém acha que essa crença morreu, se engana. Olha só esse número. Uma pesquisa de 1988 mostrou que 24% dos estudantes universitários franceses, estudantes universitários, diziam acreditar no diabo. Isso mostra como, mesmo depois de séculos de racionalismo, a ideia persiste, e de um jeito surpreendente. Então fica a pergunta: depois de 1000 anos, o diabo sumiu ou só encontrou novas sombras para se esconder? A jornada dele, de um rei monstruoso a um herói romântico, e hoje,
um ícone da cultura pop, prova que, no fim das contas, o rosto do diabo é, na verdade, um reflexo do nosso próprio rosto.